E aí pessoal, tudo bom? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, Resenha Cinema e Games. Hoje vamos falar de cinema novamente, né? Mais uma resenha aí. Hoje um grande clássico de ação, da ficção científica, para mim é um filme que deu uma revolucionada no gênero ação relacionada a efeitos especiais. Hoje, Matrix, né? Um grande clássico aí que está completando 20 anos esse ano, 2019, né? Antes da resenha, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, isso nos ajuda muito, beleza? Vamos lá, pessoal. Matrix foi desenvolvido, né? Começou a ser desenvolvido nos anos 90 já, né? É um filme que foi roteirizado, a ideia central do roteiro, a história, toda foi desenvolvida pelas irmãs, na verdade, né? Yakovsky, Lily e Lana. Na época eram irmãos, né? Mas é uma outra situação isso. Né, eles dirigiram também o filme, né? O filme de 1999, é um filme de gênero ação, ficção científica, né? E o filme foi protagonizado por Keanu Reeves, Lawrence Fishburne e Carrie-Anne Moss, né? No elenco nós temos Keanu Reeves, né? Como Thomas Anderson e Neo. Na verdade, a Warner queria o Will Smith pro papel, né? Porém, ele não tinha agenda para fazer o Matrix. Aí depois sugeriram Val Kilmer e Brad Pitt, porém eles recusaram devido a acharem o roteiro muito confuso, né? E o Keanu Reeves vinha uma crescente na carreira dele, né? Nos anos 90 tinha feito Caçadores de Emoção, Velocidade Máxima, Advogado do Diabo. Então eles acharam que ele também seria um bom protagonista para a história. Temos o Lawrence Fishburne como Morpheu, a Carrie-Anne Moss como Trinity, Hugo Weaving como Agente Smith, né? Posteriormente ele fez Senhor dos Anéis também, né? A trilogia, ele era o elfo, né? Gloria Foster como Oráculo. Uma observação é que a Gloria Foster participou apenas do primeiro filme. Se vocês repararem no segundo filme, uma outra atriz, infelizmente, ela faleceu, né? No intervalo do primeiro para o segundo filme. Temos Joey Pantoliano como Cyper. Quem não se lembra de Joey Pantoliano, né? Ele é um ator que fez os Goonies, né? Ele era os bandidos irmãos Fratelli, né? Temos Mark Chong como Tank e Julia Arianga como a Pock. O filme descreve um futuro distópico, né? No qual, né, se vê uma realidade, né? Como percebida pela maioria dos humanos. É, na verdade, uma realidade simulada, né? O que se vive não é real, que é chamada Matrix, né? Ela foi criada por máquinas conscientes, né? Para subjugar a população humana, né? Enquanto o calor e a atividade elétrica do corpo do humano serve como fonte de energia para abastecer essas máquinas, né? É uma coisa interessante, né? Aí nessa temos o cybercriminoso, né, e o programador de computadores, o Neo, né, ele aprende essa verdade e é atraído para uma rebelião, né, contra essas máquinas, né, que envolve outras pessoas, né, que foram libertadas do mundo dos sonhos. Matrix é uma trilogia, né, pessoal, temos o Matrix Revolution e o Matrix Reload e o Matrix Revolution. Eles foram filmados simultaneamente e lançados nos cinemas apenas como uma diferença de 6 meses, né. É acreditado também, né, a popular cena, né, daquele efeito visual conhecido como bullet time, qual é a percepção aumentada de certos personagens, né, ela é representada permitindo que a ação dentro de um tiro progrida em câmera lenta, né, enquanto o ponto de vista da câmera parece se mover pela cena em velocidade normal, na verdade. O filme foi lançado em 99, até 2002, 48 produções aí tinham utilizado essa mesma tipo de ação, esse mesmo tipo de efeito, né, o time bullet. O filme começa com o Thomas Anderson, né, ele tem uma vida dupla, né, e ele é um programador de uma empresa de software, né, e à noite ele é um hacker conhecido como o Neo. O apelido dele é Neo entre as pessoas que o procuram para os seus serviços ilegais. Ele rouba as informações de outras empresas, roubam dados e vende no mercado aí, né, pro pessoal, né. Durante essa vida dele, né, ele cruza sempre com uma pergunta, né, que aparece para ele: o que é Matrix? Ele começa a ficar pensativo nisso e começa a buscar uma resposta, né. Ele dedica a forma persistente de encontrar um suposto terrorista conhecido apenas como Morpheu. Essas informações que ele tem da Matrix, né? Matrix, o que é Matrix e o Morpheu. O que o Neo não sabe é que o Morpheu também já tem observado ele já tem um grande tempo, né? Na espreita, observando quem é o Neo também.
né? Quando finalmente ele contacta Neo, né? O Neo é perseguido, né? E capturado por sinistros agentes, né? Ele acha que são federais do governo pelas atividades criminosas dele, né? Ele fica com medo porque ele é hacker, acha que foi descoberto, né? Ele é colocado numa sala com esses agentes, né? Perante a recusa dele de cooperar, né? Eles instalam um software eletrônico, né? O backdoor, no corpo do Neo para poderem monitorar os seus atos, né? E deixam ele em liberdade. Neo, então, ele é contactado pela Trinity, né? Uma famosa hacker também, né? Que o incentiva a procurar a verdade sobre a Matrix. Quando o Neo aceita, né, de verdade, encontrar-se com ela, né? Ela remove o backdoor dele, né? Para levá-lo até Morpheus. Este o recebe e dá uma escolha para manter sua vida contida no mundo real ou saber finalmente o que é a Matrix. Neo aceita a segunda opção, né? E toma o comprimido vermelho. A escolha é muito simples, o Morpheus chega para debaixo daquela ponte, né, chovendo, e fala para ele: tem duas opções. Eu tenho duas pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha. Se você tomar a pílula azul, vai acordar na sua casa achando que tudo isso foi um sonho. Ou se você tomar a pílula vermelha, você vai realmente conhecer o que é a Matrix, né? Após entrar em choque, né, Neo acorda desorientado, né, e alarmado por se encontrar fraco, né, sem pelos e nu numa cápsula de líquido, né, com uma série de conectores implantados na sua pele e ligados a cabos, né. À sua volta vê apenas um número infindável de cápsulas iguais a dele, né, sob um céu constantemente negro. Uma máquina o desliga do sistema, evacuando para um tipo de um esgoto onde tem Morpheus e Trinity. É como se fosse um renascimento, né? Você vê aí a intenção aí como tivesse nascendo numa segunda vez, né? Essa é a intenção que dá o filme, né? Ele encontra a Trinity e Morpheus, eles já estão vestidos com outras roupas. Eu acho muito legal desse filme o visual dos personagens, tanto do Neo, tanto da Trinity, tanto do Morpheus. O pessoal da Matrix, né? Já estão fora da Matrix. É muito interessante as roupas, os roupões, os óculos, as botas, né? Ficou no final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso teve um hype muito alto devido ao filme, né? Eles embarcam junto na Nabucodonosor, que é a nave do Morpheus, né? Para quem não sabe, né, Nabucodonosor, uma curiosidade, ele foi um rei persa, né? Um personagem da Bíblia, né? O filme tem várias citações bíblicas e filosóficas também. Né? O seu corpo ele é recuperado dos anos, né, que passou dentro da cápsula, né? Logo que Neo ganha consciência e capacidade motora, né, Morpheus conta-lhe finalmente a verdade, né, revelando que o mundo que ele conhece não existe de verdade, né, faz apenas parte de uma simulação interativa neural, a que chamam de Matrix. Na realidade, né, a humanidade vive no futuro pós-apocalíptico, onde as máquinas dotadas de inteligência artificial aperfeiçoadas ao ponto de autoconsciência, né, entraram em guerra com os humanos quando estes tentaram destruir, temendo ser ultrapassado por elas, né. Perante a derrota iminente, né, a humanidade cobriu o céu de nuvens negras permanentes de forma a bloquear o acesso das máquinas ao Sol, porque essa é a maior fonte de energia deles, né. O plano não deu certo, né. Eles foram derrotados, né. Os seres humanos passaram a ser cultivados em enormes campos, dentro de cápsulas semelhantes àquela em que Neo acordou, e passaram a servir de fonte de bioeletricidade para as máquinas, né? Assim criou-se a Matrix, né? E poderem controlar suas consciências, né? Aos poucos, né, os humanos eles conseguem se libertar, criarem uma resistência, né? Que concentra-se numa cidade subterrânea, onde os humanos ainda podem nascer livres. É onde hoje toda pessoa que está livre está junto com Morpheus, que é a chamada cidade de Zion, né? Ao início, né, o Neo entra em choque e recusa se acreditar nisso, né? Acho que é uma loucura do Morpheus, né? Que é uma organização, é um grupo terrorista, não sei o que passa na cabeça dele. Mas finalmente ele percebe que o mundo que conhecia não é real e que não pode voltar mais para trás, né? Por mais que queira. Morpheus fala então a Neo sobre uma profecia, né? De que um dia um ser humano denominado o Escolhido, The One, iria liderar a resistência e ganhar a guerra contra as máquinas, né? Ele acredita que Neo é esse homem. Porém, os outros pessoas perto dele, a Trinity, o Cyber, o pessoal
da tripulação da Nabucodonosor desconfia de que seja o Neo. Eles têm um pé atrás com o Neo ainda, né? O próprio Neo não acredita que ele realmente é o escolhido, o Messias, né? Para liderar o povo contra essa rebelião e para finalmente libertá-lo das máquinas, né? Os humanos libertados da Matrix, né? Eles têm a capacidade de entrar e sair dela quando quiserem, né? E são conectados aos seus cérebros, né? E percorrendo a simulação. Eles podem dispor de todo tipo de objetos e usá-lo na Matrix, né? Como roupa, veículos, armas, enfim. No dia seguinte, né, depois dessas revelações todas, né, Neo começa a sua formação, né, tornando-se um especialista em muitas formas de combate, através de vários programas de treinos carregados diretamente em seu cérebro. Uma coisa interessante do filme é assim, né, se você quer ter uma habilidade ou se você quer desenvolver algo, simplesmente é carregado um programa de computador, é descarregado um backup direto no cérebro da pessoa deitado, né, que está numa maca, né, deitado lá no... Descarrega esse backup no cérebro dele e automaticamente já adquire todas as habilidades e competências relacionadas àquilo que foi desenvolvido para ele. Por exemplo, tem uma cena do edifício, né, que tá a Trinity, quando eles vão resgatar o Morfeu, ela não consegue, ela não sabe pilotar o modelo do helicóptero. Então ela fala com o piloto da Nabucodonosor para ele descarregar todos o material que ele tem sobre como pilotar, como fazer as manobras, como atirar com aquele helicóptero. Ele carrega o software, né, e descarrega o backup na mente dela, no cérebro dela. Automaticamente ela já tem todas as habilidades. Então é assim que vai funcionando com o Neo, mais ou menos, né, durante esse treinamento de lutas e combates, né. E assim, naquela época o CGI ainda não era como é hoje, né. Você vê que as cenas tem muito pano verde de fundo, né? E aquelas lutas, as acrobacias que eles voam, são ainda aquelas antigas, né? Amarrado por arame e tal, cabos de aço, para eles poderem fazer essas cenas, né? Uma coisa, o efeito de câmera, o jeito que foi feito, foi muito avançado para a época, na minha opinião, né? Ele também recebe novas instruções de Morfeu, né? Também tentando fazer com essa se liberte a mente dele, né? Revelando que os sinistros agentes que abordaram são, na verdade, os programas da Matrix, né? Que atuam em nome das máquinas, né? Então ele fica sabendo que, na verdade, que aqueles agentes que o abordaram na sala lá da empresa que ele trabalhava, na verdade, eram agentes, não era do governo, e sim trabalhavam para as máquinas e queriam, na verdade, saber quem era o Morfeu, né? Eles deslocam-se à vontade pela simulação, né, e são virtualmente imbatíveis, né? Todos os que tentaram defrontar com os agentes acabaram morrendo, né? Morfeu adverte a Neo, né, que quem morre na Matrix também morre no mundo real. Todos os danos que você sofre na Matrix, ele automaticamente está sentindo no mundo real. Por mais que fisicamente o corpo dele esteja no mundo real, todos os danos da Matrix automaticamente o corpo vai sentindo, né? Depois de alguns dias, né, a bordo da Nabucodonosor, né, Neo é ligado a primeira vez à Matrix, né, para conhecer o Oráculo. O Oráculo, né, ela tem um poder de previsão do mundo simulado, que é o mundo Matrix, né. O Oráculo diz que ele não é o escolhido. Ela diz também que ele tem um dom, mas parece estar à espera de alguma coisa ainda, talvez a sua próxima vida. O Oráculo, porém, avisa de um evento que virá, onde terá que escolher entre a sua própria vida ou a de Morfeu, e que um deles vai morrer. Quando se dirige, né, ao ponto de regresso do mundo real, a equipe da Nabucodonosor é atraída por Cypher, um membro da equipe, o papel do Pantoliano, né, que fez um acordo com os agentes para entregar Morfeu em troca de ser reconectado à Matrix. É até uma cena curiosa que ele está no restaurante negociando essa traição, né? Ele está jantando, eles estão jantando, ele está comendo um bife muito saboroso, né? Ele até fala: eu sei que esse bife não existe, eu sei que meu cérebro está treinado a sentir esse sabor que não tem, e ele vai se auto-sabotar, dando uma satisfação para o meu corpo. Porém, eu preciso disso. É muito boa essa cena também, né? Depois disso, o Cyber, além de entregar, ele começa a matar os integrantes da nave um a um, né? Quando está prestes a matar o Neo, né,
se desconectar o seu corpo da mente ainda na Matrix, né? Ele é executado pelo piloto da nave, né? Que julgava que tinha matado, ele achou que tinha matado o piloto da nave, porém ele não estava morto, né? Ainda, então ele acaba matando o Cyber. Neo e Trinity, né? Sabe que os agentes pretendem usar Morpheu para revelar o acesso aos códigos do Mainframes de Zion. Nessa traição, o Morpheu ele é capturado, né? Então o Neo começa então a perceber então que este era o evento, né, que o oráculo falava, e decide salvar Morpheu. Com Trinity ao seu lado, né, Neo combate uma pesada força militar estacionada no edifício, aquela cena tradicional que ele entra no edifício atirando, que ele fala, pessoal, lot guns, mais armas, né, muitas armas. Cara, é muito top, essa cena é épica no cinema, que vem aquela prateleira de todo armamento possível do mundo, ele pode escolher todos, ele entra atirando. É uma cena assim, cara, memorável, clássica do cinema, né? Aí depois do edifício, né, no estacionamento, eles enfrentam os militares, né? Ambos chegam ao telhado do prédio, né, onde são confrontados pelo agente Jones. Neo atira nele, vê que nada acontece, né? E quando o agente abre fogo contra o Neo, ele atira no Neo, Neo revela-se capaz de se esquivar das balas, né? De uma forma que só os agentes são capazes de fazer, né? Porque os agentes são muito mais rápidos que os seres humanos, né? Então a capacidade dele, a gente se estranha, né? Que ele é ser humano e tem aquela técnica de se desviar das balas, né? Que é o efeito bullet, que foi mostrado ao mundo nessa cena, né? E aproveitando a distração, né, do agente com a surpresa, né, de ver um ser humano ser tão rápido quanto eles, né, Trinity dispara queima-roupa na cabeça de Jones, né, conseguindo assim eliminá-lo temporariamente. Em seguida, né, usando uma metralhadora montada no helicóptero, Neo e Trinity conseguem resgatar Morpheu, né. Após conseguir aquilo que parecia quase impossível, Morpheu acredita que Neo realmente é na verdade o escolhido, questionando Trinity, perguntando se ela acredita agora, né. Quando o Neo lhe tenta dizer o que o oráculo lhe contou, Morpheu diz que apenas era uma coisa que ele precisava ouvir, mais nada. Atingindo a linha de conexão, Morpheu e Trinity, né, começam a regressar para o mundo normal. Você lembra que eles regressavam pela cabine telefônica, né? Mas o Neo ele é travado pelo agente Smith, né? Aí o Neo, em vez de fugir, ele decide lutar contra o Smith. Numa cena, no combate contra o Smith, né, que é na parte de baixo do metrô, né? Demonstra ter quase as mesmas capacidades com a gente, algo considerado impossível para os seres humanos. No final, né, o Neo deixa para trás, né, atirando para frente de um comboio de vagões do metrô, né? Só que o Smith assume o corpo do condutor e sai da estação, né? Percebendo que se tratava de uma luta que não podia vencer, né, Neo foge, enquanto é perseguido por Smith e mais dois agentes. O Neo até consegue despistá-los, né, e atingir a linha, né, de conexão, só que acaba emboscado e é fatalmente atingido pelo agente Smith. E no mundo real, a Trinity começa a ver, né, o corpo do Neo morrendo, com seu espírito ainda na Matrix, né? E diz que o oráculo lhe contou que ela se apaixonaria pelo escolhido e que ela estava apaixonada pelo Neo. Por isso ele não pode morrer. Neo ressuscita, né? E os agentes, atordoados com aquela cena, tentando atirar novamente. Outra cena clássica do filme, né? Ele levanta as mãos e para as balas. E nessa, suspensas no meio do ar, caem em seguida do chão. Neo olha à sua volta e percebe que consegue ver o código Matrix em tudo que o rodeia. Nas paredes, nas portas, né? Então ele realmente começa a sacar que ele é o escolhido, né? Acreditando mais plenamente nos seus recentes descobertas de poderes, né? Ele faz para frente golpes com o Smith, ele começa a lutar novamente com o Smith. Ele mergulha, né, no corpo do Smith, né, para destruí-lo por dentro. E na última cena do filme, né, você vê Neo deixar uma mensagem às máquinas via telefone, né, advertendo-as que ele vai lhe fazer frente, libertando e liderando as mentes humanas quanto for possível contra a rebelião das máquinas, né. Matrix foi o filme que para mim mudou a cultura pop, né, a partir dos final dos anos 90 e início dos anos 2000, né. Foi um filme que deu
uma reviravolta no cinema de ação pelos efeitos, não só pela história, né? Pelos efeitos realmente. Um filme teoricamente confuso, mas com os efeitos especiais além da frente ali do tempo ali, eu achava naquele momento. Essa é apenas a minha opinião, tá, pessoal? O vestuário dos personagens, as músicas, foi muito top para aquela época. Foi um hype do filme, ficou muito alto. Tanto é que hoje ainda, né, os fãs admiram muito o trabalho, né? Então, pessoal, esse foi a resenha do Matrix, né? Por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários e deixe seu like. Muito obrigado, até a próxima.